Fala pessoal, vocês pediram e aqui está. Peraí, pedi ninguém pediu. Eu fiz a enquete e foi votado. Então, vocês escolheram e aqui está. Lenovo Lock, um notebook gamer com Intel Core i5 13450HX, 16 GB de memória RAM e 512 de SSD com a NVIDIA RTX 4050. Vamos fazer um review completo para você entender se vale a pena ou não investir nele. Tudo isso depois da vinheta. Começando pelo visual, o Lock 15 segue essa pegada mais sóbria da Lenovo, menos chamativa que alguns Note gamers de outras marcas, o que é ótimo para quem também quer usar ele em escritório ou na faculdade, enfim. A carcaça é toda em plástico, mas tem uma textura mais porosa, que ajuda a não marcar tanto e até passa uma sensação um pouco mais premium do que aquele plástico liso brilhante que nós temos nos modelos geralmente de entrada. Ele tem esse deck traseiro onde ficam várias conexões e as saídas de ar. Então do lado quase você não vê nenhuma porta. Isso ajuda quem usa mouse a não ficar aquele jato de ar quente na mão enquanto você está jogando, por exemplo. O peso fica em torno de 2,3 a 2,4 kg e a espessura gira em torno de 24 mm. Então não é ultra fino, mas para um notebook gamer de 15,6 polegadas ele até que vai na mochila bem de boa. Um ponto positivo desse modelo é a tela. Aqui nós temos um painel IPS de 15,6 polegadas em resolução Full HD e uma taxa de atualização de 144 Hz. O brilho em torno de 300 nits e a cobertura de cor próxima de 100% do sRGB. Na prática, isso significa que além de jogos mais fluidos, você tem cores muito boas para edição de foto, vídeo, design e também consumo de conteúdo em geral. Claro, desde que a tela esteja bem calibrada. Outro diferencial é o suporte às tecnologias da NVIDIA, como o G-Sync e o Advanced Options, que ajuda a administrar melhor se o vídeo sai integrada ou pela placa dedicada, no caso a RTX 4050, sem que você precise ficar toda hora trocando manualmente. Sobre o áudio, são dois alto-falantes de 2 watts, com otimização via Nahrimic Audio. É um som básico, suficiente para videoaulas, para chamadas, mas não tem graves fortes. Então para jogar, o ideal mesmo é você usar um bom headset ou quem sabe até uma caixa externa, se você vai querer bom graves para acompanhar a jogatina. O teclado segue o padrão da Lenovo, é full size com teclado numérico, layout ABNT2 e retroiluminação na cor branca. A sensação ao digitar é confortável, com teclas macias, mais voltadas para o uso diário do que para quem gosta mesmo de um teclado mecânico. A retroiluminação tem níveis básicos, sem efeitos RGB. É bem apegada a custo-benefício mesmo. O touchpad é funcional, atende bem para navegação, não é o ponto forte do notebook. A superfície é lisa, responde bem aos gestos, porém os cliques são um pouco barulhentos, dentro do que a gente já espera em um notebook gamer de entrada. A webcam é Full HD, ou seja, 1080p, o que até chama atenção, pois a maioria dos concorrentes ainda está usando 720p. É boas para reunião, talvez até mesmo uma live mais casual. E você ainda tem uma chave de privacidade, o famoso e-shutter, para bloquear a câmera quando ela não estiver em uso. Falando de portas, no lado especificamente não temos conexões, tudo se concentra do lado direito e principalmente na parte traseira. No lado direito você encontra uma USB-A e o combo para microfone e fone, e uma USB-C com suporte a DisplayPort e Power Delivery, que permite carregar o notebook, mas com um limite, não vai suprir o uso principalmente em jogos, além de poder conectar um monitor externo, usando inclusive a GPU dedicada. Já na parte traseira, temos mais duas USB-A, a porta Ethernet RJ45, HDMI 2.1, ligada diretamente na RTX 4050, e o conector da fonte, para quem vai usar em um setup mais fixo, ajuda a manter a organização. Nas conexões sem fio, ele vem com Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.2, que já atendem muito bem, até mesmo para jogos online com os periféricos sem fio. Já a bateria é 60 Wh e tem suporte a carregamento rápido. É possível chegar em cerca da metade da carga em poucos minutos de tomada. Mas a autonomia não é o ponto forte. Pense em algumas horas de uso leve, bem menos se você tentar jogar só na bateria. Em resumo, é um notebook feito para render o máximo na tomada. Ainda na parte de energia, o carregador que vem junto é de 170 watts, o que atende para uso normal, mas falta um pouco para os games. A Asus, por exemplo, envia um carregador de 230 na linha TUF. Aqui a Lenovo poderia ter caprichado um pouco mais, para termos energia de sobra para esse conjunto de CPU e GPU. Agora vamos falar um pouco do que vem nessa máquina, que é o que a maioria de vocês quer saber, e também o que podemos melhorar nela. Esse modelo vem com 16 GB de memória RAM DDR5, normalmente em dois pentes de 8 GB cada um,
mas em Dual Channel, com frequência em torno de 4.800 MHz, dentro daquilo que a linha HX suporta. Temos 2 slots de RAM, padrão soldinho, então pode substituir por modos maiores, chegando até 32 GB, se você retirar os 2 pentes de 8, trocar por 2 pentes de 16 GB, por exemplo. De armazenamento, o notebook traz um SSD NVMe de 512 GB, PCI Express 4 e mais um slot M2 livre, aceitando SSD nos padrões mais comuns, como 2280 até um 2242, que facilita bastante a expansão sem precisar tirar o SSD original. Já o sistema de resfriamento usa 2 ventoinhas, heat pipes, cobrindo CPU e GPU, com um design pensado para manter temperaturas sob controle e reduzir o ruído, especialmente quando você ativa o modo de performance lá pelo software da Lenovo, o Lenovo Vantage. Vamos trazer mais em breve conteúdo específico sobre isso. Aqui um ponto interessante que eu gostaria de trazer, que é a diferença desse modelo, o Lock HX, como nós chamamos geralmente por aqui, e também o Lock E. Porque nesse modelo que nós temos aqui com o final HX, você vai encontrar 2 slots de memória RAM, para poder inclusive trabalhar, mesmo sendo DDR5, em Dual Channel, e ter a possibilidade de fazer upgrades de forma mais fácil, né? Podendo no futuro colocar 32 GB em 2 de 16, por exemplo. Já a versão Lock-E, que tem um custo menor, costuma vir apenas com um slot de RAM. Na prática, você não terá o Dual Channel físico, apenas o da própria DDR5, e fica um pouco mais complicado o upgrade na sua máquina, então é importante ficar atento a esses detalhes. Partindo para a performance, o grande destaque desse Lock é o processador Intel Core i5 13450HX, um chip da linha HX de 13ª geração voltado para alta performance, com 10 núcleos e 16 threads, sendo 6 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência. Isso explica muito porque a bateria dura pouco. Além disso, tem um clock de até 4.6 GHz. Isso posiciona muito bem esse modelo para produtividade, edição de vídeo, modelagem 3D, multitarefa, várias janelas e programas abertos. Na GPU, nós temos a NVIDIA GeForce RTX 4050 com 6 GB de VRAM GDDR6. Aqui nós podemos aproveitar os recursos mais novos da NVIDIA, como o DLSS 13 e o Frame Generation, com TDP de até 105 watts, porém falta energia para chegar nesse número, veremos mais à frente nos testes. Sobre a temperatura e ruído em carga alta, tanto em jogos quanto em benchmarks, o Lenovo Lock até fica com um som audível, como é um notebook gamer mais fino, com um sistema de ventilação principalmente concentrado na parte traseira, o que ajuda a jogar o calor para fora sem até incomodar as mãos no uso quando você está utilizando o mouse e o próprio teclado. Já no uso mais leve, estudando ou trabalhando, principalmente no modo equilibrado ou silencioso, o comportamento fica bem mais discreto. Às vezes você até escuta as ventoinhas, mas geralmente em baixa rotação com pouco ruído. Já na bateria, reforçando que esse é um notebook pensado para jogar e para trabalhar com ele na tomada, a autonomia é razoável, mas você chegar em 2 horas de uso, um pouco mais que isso, vai precisar estar usando bem pouco a CPU e GPU. Se você estiver, por exemplo, uma videochamada com o filtro aplicado para desfocar o fundo, ele vai acabar usando RTX, e aí você não chega nem a 2 horas de bateria. Isso por experiência própria. Um outro ponto que é preciso comentar é que o comportamento de energia dele quando a gente está jogando, por exemplo, com o notebook na tomada, em alguns cenários, mesmo conectado, como o carregador de 170 não consegue suprir tudo que o CPU precisa e a GPU, às vezes ele pode usar um pouco de energia da bateria para complementar. Então, em cenários com muito desempenho, você pode ver que a bateria começa a descarregar um pouco, mesmo estando plugado. Então não é um defeito, é uma forma da máquina garantir a melhor eficiência. Mas se você não gostar desse comportamento, existe uma configuração na BIOS que permite alterar essa configuração. Então, alterando essa opção de gerenciamento de energia na BIOS, você pode priorizar a saúde da bateria para que ela não seja usada junto com o carregamento para fornecer mais energia. Talvez você perca um pouco de desempenho em alguns cenários mais críticos, mas prioriza a bateria. Se você não se importa tanto assim com a bateria, ele vai usar pouco, você pode deixar como vem de fábrica e aí ele vai tentar extrair o máximo de energia que estiver disponível para a máquina, tanto do carregador como também da bateria. É claro que traríamos alguns testes em jogos, não vou focar tanto assim nesse vídeo, vamos fazer depois alguns vídeos mais específicos mesmo, testando outros jogos também. Também a questão do upgrade de memória, etc. Mas aqui ele está com o padrão de fábrica, com os seus 16 GB de memória RAM, trabalhando ali nesse caso em Dual Channel com 2 pentes de 8, cada um foi o que veio de fábrica. E aí nós vemos o CS aqui, ele está pegando taxas entre 180 e 200 FPS, e isso muito em conta do nosso processador aqui, que, como eu comentei antes, é um processador de alto desempenho, com
10 núcleos, 16 threads, o que é excelente para um jogo estilo CS, que precisa bastante poder de processamento. Muitas vezes até mais processamento que vídeo para conseguir pegar altas taxas de quadro e nesse caso aqui aproveitarmos a tela de 144 Hz. Então o jogo precisaria ficar acima, está na qualidade baixa, para ter o máximo de FPS que esse processador consegue entregar nessa faixa aí 150 a 200 FPS. A temperatura do processador está um pouco alta, na casa dos 80 graus, mas ele vai até 100, então está tranquilo. E a GPU, nesse caso, está sobrando um pouco mais, está ali a 65 graus mais ou menos de média, até porque ela está usando na casa ali dos seus 60%, enquanto a CPU está utilizando ali 30, 40, mas com o clock já alto de 4.5. Vejam que até questão energética, a CPU está usando mais energia que o próprio processador, devido ao que o jogo demanda. E aqui nós vemos aquilo que comentávamos, ele não está talvez usando todo o máximo que poderia por questões, obviamente, até de falta de energia. Mas nós vemos que você vai ter uma jogatina aí muito boa, acima aí dos 140 quadros. Já no Cyberpunk, utilizando o perfil preset no alto com o DLSS também com Frame Generation, nós estamos vendo ali uma casa de 100 quadros, o que fica excelente para esse tipo de jogo. Percebemos ali, agora sim, a nossa RTX 4050 batendo perto dos 100% de uso, utilizando também 5 GB dos 6 disponíveis que nós temos de VRAM, já usando lá perto de 80 watts de consumo, às vezes até passando um pouco, e já o i5 acompanhando ali com 180% de uso, um clock mais baixo porque está usando menos energia. Está mais energia a máquina para a GPU e no caso a CPU está usando aqui na média de 30 watts. E aí nós temos essa taxa aí mais ou menos de 100 quadros e os 16 GB de memória RAM estão sendo suficientes. Pelo menos está usando a máquina como um todo ali perto de 13, quase batendo os 14 GB de uso. Então também é um jogo, vai ficar uma jogatina bem fluida no Cyberpunk aqui em Full HD, utilizando aí qualidade alta. Nesse caso aqui também nós não ativamos o Ray Tracing. Um outro game que usamos aqui para testar foi o Delta Force, padrão de qualidade alto, preset do alto, com DLSS no modo equilibrado e também geração de quadro ativo. Aqui nós vemos mais uma vez a RTX 40 trabalhando entre 90 e perto dos 100%. Está usando ali também aquela faixa de 70 watts de energia e usando ali 4,5 de memória RAM dos 6 disponível. Já o i5, pouco menos de uso, utilizando agora um pouco mais também de energia, entre 50, alguns picos de 60, um clock um pouco mais alto, perto dos 4, ficando ali em 40% de uso. Nós vemos a temperatura, o processador ele tem chegado ali aos 80, 85 graus, o GPU está um pouco mais estável, 70 graus de média. Mas nós temos uma boa taxa de quadros aqui também, batendo 104 quadros, que seria interessante para aproveitarmos o que a nossa tela pode entregar. Então também você vai ter um frame time ali que nós estamos vendo fluido, e você vai poder se divertir aí tranquilamente também nesses estilos de jogo como Delta Force e outros tantos, mundo aberto, que tem bastante coisas para serem renderizadas, mas aqui nós temos um conjunto que consegue tancar bem esse jogo. Para fecharmos essa primeira leva de testes mais curtos aqui para o vídeo de review, nós vamos vendo Red Dead 2 jogando em Full HD, qualidade ajustada ali para o alto, usando DLSS, Frame Generation. Nós estamos vendo ali a RTX 4050 novamente naquela casa 65, 70 graus. Está até com baixo ali, poderíamos até explorar um pouco mais a qualidade. Inclusive temos VRAM para isso, está usando com 400. E usando ali na casa de 60 watts. Assim como o nosso processador, também ali na casa de 60, 70% de uso. Está usando menos energia, 30 watts, logo um clock mais baixo na casa de 2.6. Mas entregando uma taxa aí acima dos 60 quadros para um jogo que fica com uma qualidade muito bonita, como é o caso aqui do Red Dead 2. E nós temos ali memória estável, perto ali dos 14 GB, como foi nos demais jogos. E a temperatura aqui até o i5, por estar usando um clock mais baixo, usando menos energia, está ali junto com a GPU na casa dos 65 a 70 graus. Que fica, você escuta os coolers trabalhando, né? E obviamente vai ligar para dissipar mais o calor, mas não é aquela questão que parece que a máquina vai decolar, como acontece com alguns modelos. Então, nós temos até aqui um bom equilíbrio nessa questão, nessa máquina da Lenovo. Então, você vê com esses jogos uma ideia para nós termos inicial do que é possível jogar com essa máquina. Em breve nós vamos trazer conteúdo
mais específico em games, e aí jogos também mais novos para nós testarmos aqui, mas que não vai fugir muito do que nós estamos vendo nesses que nós mostramos aqui. Para nós irmos fechando esse review, os pontos fortes dessa máquina é o conjunto do i5 13400HX com RTX 4050. Então ele é um processador focado em produtividade e multitarefa. Dificilmente você vai ter algum tipo de gargalo. E a RTX 4050 para jogos em Full HD, utilizando as tecnologias DLSS Frame Generation, você vai ter aí uma longevidade para poder jogar os títulos atuais, nem sempre no mais alto, mas equilibrando e adequando bem a questão do preset. Além de poder contar com tecnologias como o G-Sync. Além disso, também permite upgrades fácil, tanto de memória RAM quanto de SSD. E aqui é importante falar que você não perde a garantia em fazer isso, só precisa fazer, obviamente, com calma e com atenção. Nós vamos trazer um conteúdo específico sobre isso na sequência. Mas também temos alguns pontos negativos, como a autonomia da bateria, que é muito baixa por conta desse conjunto de CPU e GPU, como já comentamos. A construção toda em plástico, por esse preço, talvez que não se encontre esse modelo, uma construção em alumínio seria o mais indicado. O sistema de áudio dele que é comum, né, bem honesto, mas não entrega grandes vantagens. E essa questão que comentamos do carregador, que poderia ter um pouco mais forte para poder suprir melhor a CPU e a GPU. Então, como conclusão, vale a pena o Lock 15 com o i5 13400HX e RTX 4050? Se você procura um notebook gamer de entrada, com um conjunto forte de CPU e GPU, e não quer gastar tanto com modelos mais fortes passando de 8, 9, 10K, para jogos Full HD esse modelo realmente é interessante. Agora, se você quer um Note com maior autonomia de bateria, para poder trabalhar longe da tomada e em vez em quando jogar, talvez esse não seja o seu modelo. Aí talvez uma linha mais nova, como a Core Ultra da Intel, vai ter uma eficiência melhor, assim como os modelos da AMD, os Ryzen AI que estão chegando no mercado, porém com os custos ainda um pouco mais elevados. De preço é sempre um problema, porque estamos ainda em alta. Então esse modelo eu consegui por 5.600, agora início de maio de 2026, e comparando o preço dos concorrentes, está nessa faixa com a RTX 4050. O ideal mesmo seria perto dos 5K, mas a RTX 4050 nós estamos vendo 6 para cima, o que é um problema dos preços que estão realmente inflacionados. E você, o que achou dessa máquina? Ficou com alguma dúvida específica sobre esse modelo? Deixa nos comentários que nós vamos tentando responder ou até mesmo trazendo novos conteúdos. Comente também se estiver em dúvida, se pega esse modelo, se pega um Acer Nitro V15, se pega um Lockheed, que nós tentamos também ajudar. E também podem comentar outros conteúdos que vocês queiram, outras máquinas que nós tentamos trazer aqui no canal. Obrigado para quem assistiu, até o próximo.